Olá, muito boa noite para você. Está começando agora o Aparecida Debate. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Renato. Uma ótima noite para você que nos acompanha aqui na TV Aparecida. Um assunto tão importante nessa noite, não é? Pois é. No programa de hoje vamos falar sobre segurança pública e um item que tem gerado controvérsias sobre a implementação, o uso das câmeras corporais. No Brasil, ao menos 8 estados têm policiais militares que usam câmeras na farda, sendo São Paulo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, também em Rondônia e Santa Catarina. E em São Paulo, de forma pioneira, o programa Olho Vivo na Polícia começou a ser desenhado em 2019, com a implementação nos 3 primeiros batalhões em 2020. O objetivo: controlar a violência, a corrupção, reduzir a letalidade e a morte de policiais, além de ajudar na formação de provas. Inclusive, a gente tem alguns números aqui, porque segundo o Instituto Monte Castelo, em 2022, houve um assassinato de 142 agentes. E a gente tem esses números aqui na mortalidade policial, por exemplo. Policiais militares, onde ocorreram mais essas mortes. Pernambuco ocupa o primeiro lugar, seguido do Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e Pará. Já com relação a policiais civis, a mortalidade é maior, em primeiro lugar, no Espírito Santo, depois Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro e Amazonas. Até analisando, esses números e também outros, Renato, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a implementação do uso de câmeras operacionais portáteis, também conhecida como COPs, por policiais, reduziu em 63,7% a letalidade em 2 anos. E nós temos alguns números também aqui para o pessoal de casa poder acompanhar conosco, em relação aí, como eu disse, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, declarando que as mortes causadas por policiais aumentaram em 16 estados no primeiro semestre de 2023. Em relação a este aumento, aparecendo aí o Mato Grosso do Sul com 340%, Santa Catarina 115%, o Distrito Federal com 114,3% e São Paulo aparecendo em seguida com 8,3%. Já as maiores quedas foram então no Maranhão com menos 48,8%, Paraná em seguida com menos 40,6% e Amazonas com menos 38,8% em relação a esses dados do primeiro semestre de 2023. Então, para o pessoal de casa poder acompanhar um pouco os números, mas vamos debater ao longo desta noite, todos eles. E para reforçar esse debate e entender melhor o funcionamento dessas câmeras, a gente conversa agora com a Helena Queiroz, ela que é advogada criminalista e mestranda em segurança pública pela FGV aqui de São Paulo. Helena, boa noite, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite no Aparecida Debate. Boa noite, pessoal, muito obrigada por me terem e dar visibilidade para um assunto que é tão importante. Helena, comece explicando para a gente, por favor, o que diz a legislação sobre as câmeras corporais em policiais. Então, atualmente, a gente não tem uma legislação a nível federal que trata da questão das câmeras em fardas de policiais de forma abrangente. O que a gente tem, como vocês inclusive enumeraram alguns, são projetos pilotos e regulamentações locais dentro dos estados e municípios. Em São Paulo, o programa pioneiro Olho Vivo, que vocês também comentaram, que mostra resultados excelentes nos últimos anos. O que a gente tem foi que, recentemente, no mês passado, teve uma manifestação do Ministério da Justiça, via o secretário executivo, Ricardo Capelli, que foi no sentido de que o governo federal vai publicar diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais pela polícia. Mas, em termos de competência, essas diretrizes ocupam um lugar exclusivamente de incentivo, financiamento e guia para a adoção das câmeras. A implementação, com todos os seus pormenores, obstáculos e vantagens, serão arquitetadas pelos estados. Então, em respeito à lógica federativa, o governo federal pode somente recomendar e financiar. A capilaridade dessas diretrizes, como questões legais, de privacidade, logísticas e financeiras, cabe aos estados. Helena, boa noite para você, Mais uma vez, obrigada por estar conosco. Você falando dessa questão dos estados, com suas responsabilidades, a gente sabe que cada estado do nosso país tem uma realidade, Então, fica até um pouco difícil de falar de uma forma generalizada neste momento a implementação deste projeto que pode vir como uma ferramenta, para agregar aí no trabalho nas ruas, para toda a sociedade. Com certeza, com certeza. Cada estado tem seu dado contexto, sua particularidade, os seus índices de violência, mas, em termos gerais, algumas coisas elas são muito
possíveis de serem padronizadas, né? Então, a gente vai conversar mais profundamente sobre isso, mas como vocês comentaram, a questão da redução da letalidade e da vitimização policial, combate à corrupção, todas esses objetivos, eles podem ser alcançados no Brasil como um todo, apesar de cada estado ter um contexto muito específico dentro de si, né? Helena, hoje, por exemplo, então, como você está explicando para a gente, algumas operações são obrigatórias e outras não? Isso já acontece, o uso das câmeras? Sim, porque algumas diretrizes, algumas regulamentações locais obrigam o uso de câmeras em alguns lugares e em outras não. Inclusive, teve uma discussão recentemente em São Paulo, diante do desdobramento da Operação Escudo, sobre essa obrigatoriedade ou não dos policiais militares utilizarem câmeras nas suas fardas diante de operações que sejam específicas, com finalidades específicas. Foi uma discussão que aconteceu no TJ de São Paulo, né, Tribunal de Justiça de São Paulo, mas voltou, agora eles, ainda com o programa Olho Vivo, ele está em vigor, está em alta, e os policiais em São Paulo, por exemplo, precisam usar as câmeras. É isso mesmo, né, Helena? E também na sua visão, na análise, né, sua opinião agora um pouquinho para a gente. Quais seriam, né, os pontos positivos dos policiais serem fiscalizados o tempo todo com essas câmeras, né, para a gente pontuar para o pessoal de casa também? Uma coisa que eu acho que é importante de premissa é que essa ideia de o tempo todo ela é um pouco equivocada também, porque a ideia é que eles utilizem as câmeras durante as suas atribuições, né? Então, a ideia não é a vigilância pela vigilância, ficar controlando os funcionários, enfim, os servidores da segurança pública a qualquer custo. Mas os pontos positivos do uso de câmera pelos policiais são inúmeros. Em primeiro lugar, porque as câmeras podem servir como uma ferramenta de prestação de contas, como a gente estava comentando, o que aumenta a transparência e a responsabilidade das ações policiais. Elas também são fonte de evidências objetivas em casos de disputa sobre a conduta policial e, enfim, outras pessoas que estejam envolvidas em dada situação, o que ajuda a proteger tanto os policiais quanto os cidadãos. Além disso, as câmeras também podem promover práticas policiais mais éticas, profissionais, reduz a incidência de abusos e comportamentos inadequados. Ou seja, a câmera, na verdade, representa uma proteção para todo mundo. Essa dicotomia que tem se intensificado poderia ser abordada de uma maneira diferente, no sentido de que as câmeras também são um eficiente mecanismo de defesa dos próprios agentes de segurança pública. Todo mundo ganha com o uso adequado das câmeras. Helena, uma questão sobre ser gravado o tempo todo, né, é uma questão levantada principalmente, também pelos civis, mas principalmente pelos policiais, no que diz respeito à privacidade, né? É uma questão que está sendo bastante discutida. Exato, e aí esse é um dos entraves, assim, no sentido de que para a eficaz e permanente implementação do uso de câmeras, várias questões ainda precisam ser destrinchadas, então questão de privacidade, de proteção de dados pessoais, de novo, não só dos policiais, mas das pessoas ao entorno, porque os policiais são servidores públicos que estão na rua, né? Eles são burocratas de nível de rua. Então, imagina ser uma pessoa portando a câmera a todo instante, como que isso funciona. Também a questão de proteção de cadeia de custódia diante desses vídeos que são gravados. Todos esses são entraves que ainda estão sendo muito discutidos em termos de soluções. Mas como você mesmo disse, né, Helena, é benéfico, né, sendo para os dois lados, tanto para o próprio policial quanto para quem está ali naquele momento, né, até mesmo para a utilização de provas, né, em determinadas situações. Exatamente, exatamente. As câmeras, elas são uma coisa que eu acho que é sempre importante ressaltar, um meio, né, não é um fim. Então, esse temor que as pessoas têm que diante das câmeras as coisas vão ficar mais ou menos complicadas, na verdade, a câmera ela é uma solução para que a gente consiga chegar ao que seria mais perto de reviver uma dada situação que aconteceu e que, por ser uma posição de policial, normalmente são situações de confronto, normalmente são situações de perigo para os dois lados. Então, como eu trouxe antes e reitero, é uma proteção para o próprio servidor. Helena, e também é deixar claro que não são câmeras para todos, né? São para policiais em ações específicas. Exatamente, não é uma coisa desenfreada que todos os policiais vão usar câmeras a todo tempo, como eu comentei agora há pouco. Em contextos específicos, exercendo funções específicas. Até porque, de novo, voltando para a temática da privacidade, né, ninguém tem autorização para
filmar ninguém o tempo todo à torto e direito. Então, assim, são sempre contextos previstos e específicos, como você trouxe. Aí são tantas discussões acontecendo, né, Helena? Por isso também que é importante esse espaço para a gente esclarecer e levar mais informações para o pessoal de casa. Agora, em relação a essas câmeras, né, a gente também pode dizer que, de certa forma, elas podem induzir interpretações erradas durante uma análise de caso de abuso, por exemplo, porque não é apenas a captação dessas imagens, mas também o monitoramento e como elas são utilizadas após, não é? Então, eu acho essa pergunta interessante, porque, de novo, a gente trata essa pauta, que é uma pauta tão cara e tão relevante, de uma maneira que, como se ela fosse muito distanciada de coisas que a gente tem hoje no Brasil de hoje, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em câmeras de segurança nas ruas, e aí é muito comum que em procedimentos criminais ou de outras naturezas, a gente peça, em tal endereço eu quero ter acesso a tal imagem de tal câmera. E isso normalmente não enfrenta essa resistência, né? Porque o ponto crucial que tem que ser considerado é que os vídeos são uma parte, uma imagem, uma fração do que ocorre em dada situação. O contexto completo é fundamental para entender qualquer coisa, seja a ação do policial, a narrativa daquele que não é o policial, a narrativa de um terceiro, enfim, para entender todo o contexto em que aquelas pessoas estão envolvidas, é preciso se entender as imagens das câmeras como um dos aspectos a serem analisados, como um meio de obtenção de provas, não um veredito final. Então, qualquer discussão, por exemplo, como você trouxe, né, em possíveis casos de abuso, assim, então qualquer discussão a respeito de possíveis punições, sanções de qualquer natureza, necessariamente precisarão passar pelo conjunto de informações relativas àquela situação. Como eu falei, as imagens são só mais um elemento a ser apurado. Um ótimo elemento, um elemento eficiente, mas qualquer análise, seja das imagens, seja dos depoimentos, seja de qualquer outro dado que a gente tem ali, outra informação, precisa ser uma análise criteriosa, adequada, assertiva, como sempre tem que ser. Porque essa utilização ela não acaba excluindo outros mecanismos que já são, né, utilizados. Então, o que você acha que acaba causando tanta discórdia, né, controvérsias em relação à efetividade e também à implementação, o uso das câmeras, já que a gente vê câmeras em todos os setores, né, em todas as áreas, nos auxiliando com todas as tecnologias? Então, eu acho que nesse aspecto, que é um aspecto polêmico, digamos assim, é porque a gente está falando de câmeras que necessariamente vão estar atreladas a alguém, né? Então, por mais que, como você trouxe, a gente tenha câmeras nos nossos celulares, na rua, tem o satélite, enfim, quando a gente está falando de uma pessoa que vai estar portando aquela tecnologia, aquele dispositivo, fica mais fácil identificar determinadas coisas que essas câmeras um pouco mais afastadas não deixam de maneira tão clara. Então, eu acho que se tem um temor de que, a partir dessa ferramenta mais eficiente e eficaz, também isso possa gerar punições e sanções, e, de novo, não só a policiais e a servidores. Eu acho que esse é um ponto muito importante de se frisar, que eu acho que essa discussão ela não deveria ser pintada como se fosse as câmeras versus os policiais, assim. Eu acho que é uma discussão muito mais profunda, muito mais robusta do que uma coisa versus a outra, e que a grande parte das questões e os entraves para o uso efetivo de câmeras também são considerados por outras pessoas que podem, por exemplo, se prejudicar ou se beneficiar diante da implementação. Helena, há alguma história aí ou algum dado sobre se esse uso de câmeras, a gente está falando aí de um projeto que começou em 2020, né? Uma coisa muito nova. Já mudou algum procedimento policial durante uma operação? Então, sim, e uma coisa que é muito, como vocês trouxeram, né, as questões da letalidade, mas os dados de vocês, eles traziam a letalidade como aumento e diminuição no todo, né? Eu tenho um dado aqui que eu acho que é legal de compartilhar, que se fez uma diferença de estatística dentro de uma organização policial com diferentes companhias. E aí, dentro dessa organização policial, as que tinham câmeras, os policiais que estavam com câmeras acopladas na farda, tiveram 57% menos mortes em relação aos demais. Então, assim,
não é nem que foi uma comparação, por exemplo, São Paulo adotou o Olho Vivo e a Santa Catarina não teria nenhum programa, e é uma comparação de dados entre os dois estados. Dentro de uma mesma força e organização policial, ou seja, né, pessoas que estão na mesma cidade, enfrentando coisas parecidas, se tem um dado como esse, gritante, de como o uso de câmeras de fato impacta, porque, de novo, não só os policiais, eles estão menos dispostos a ir para o confronto de primeira, como também aqueles que estão em confronto com os policiais, ao perceber que os policiais estão trajados com a câmera, não querem se expor, né? Então, como eu falei, é uma proteção para todo mundo ganha. Até pegando o gancho de todo mundo ganha, né, e todos são impactados, né, Helena, a gente sabe que na Câmara tramita, né, um projeto para que se estenda, então, essa utilização, a obrigatoriedade da utilização das câmeras, né, nas fardas, para todos os militares, né, para os civis, todos os servidores, na verdade, né, civis ou militares. Como que você analisa esse projeto, se caso for, então, aprovado, né, porque deve ter muita discussão ainda, é claro, mas como que você vê também esse segmento? Então, de novo, toda mudança legislativa, quando se trata de segurança pública, tem muitos nós, muitos entraves e muitas coisas a serem consideradas, porque, de uma maneira parecida com outros aspectos da administração pública e do governo, a segurança pública é muito latente, muito presente. Assim, a gente precisa da segurança pública em ordem e ordenamento para existir enquanto sociedade, né? E, portanto, também os impactos negativos de dadas políticas públicas são bem mais sentidos do que em outros contextos. Sobre esse ponto especificamente, da ampliação para todo e qualquer funcionário da segurança pública, em momentos outros, enfim, de novo, tudo tem que ser muito calculado, né? Então, quando a gente fala de privacidade, de proteção de dados, de confidencialidade, de integridade, respeito, cadeia de custódia, tudo isso tem que ser considerado ao pensar em uma coisa tão ampla. Por isso que, normalmente, a gente, por exemplo, a situação atual, que a gente não tem uma legislação abrangente em relação a isso. O que a gente tem são projetos pilotos de tentativa de implementação dessas mudanças. Esse é o caminho ideal, e ir fazendo testes, entendendo o que dá certo, o que não dá, e a partir dos projetos pilotos fazer a expansão. Mas o ideal é justamente esse, pegar um microcosmos, entender como que esse microcosmos reage àquela dada alteração, do que pular do 8 para o 80. Helena, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Aparecido Debate, e uma boa noite para você. Até uma próxima aqui na TV Aparecida. Obrigada a vocês, boa noite e bom programa. Obrigada, Helena. Boa noite para você também. É claro, trazendo muitos detalhes e muitas informações importantes para a gente. E estamos de volta com o Aparecido Debate sobre o uso das câmeras corporais da Polícia Militar. E neste bloco a gente conversa com o deputado Sargento Gonçalves, que é natural de Campina Grande, na Paraíba, que é autor do projeto de lei de número 606 de 2023, que proíbe a exigência de instalação de câmeras nas fardas de policiais militares, enquanto a medida não for estendida, então, a todos os servidores públicos civis ou militares. Deputado, uma boa noite para o senhor. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar conosco neste Aparecido Debate desta terça-feira. Boa noite, Rafaela, boa noite, Renato, boa noite a todos que assistem, né, o Aparecido Debate. Né? Estamos à disposição para tratar desse tema tão importante, que é o tema segurança pública. Lembrando aqui, só uma deixa, sou natural de Campina Grande, mas sou filho por adoção aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Defendo o Rio Grande do Norte com muita determinação lá no Congresso Nacional. Apesar que também ama a Paraíba. Com certeza, deixando também, claro, este importante registro. Bom, deputado, quanto ao tema de hoje, então, eu gostaria que o senhor, primeiramente, explicasse para a gente, né, um pouco sobre este projeto de lei. Se ele for aprovado, né, o que ele deve alterar? Olha, Rafael, eu combati 18, né, tenho 19 anos de policial militar, sou sargento da Polícia Militar, estou deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, representando o povo, o povo de bem lá na Câmara Federal. E a minha principal bandeira sempre foi segurança pública, né? Compreendendo e entendendo que entre as atividades e serviços essenciais que o Estado tem a responsabilidade de oferecer, a segurança pública seria o que mais essencial dos essenciais.
Porque sem segurança pública, o professor não consegue dar aula com tranquilidade, o médico não consegue atender na UPA, no hospital com tranquilidade, o empresário não consegue gerar economia no seu estabelecimento comercial. Então, por isso, devendo com muita dedicação, não apenas com a visão de operador, mas também com a visão de cidadão, né? Compreendendo que eu também necessito da segurança pública. E quando eu ingressei, fui eleito agora no primeiro mandato na Câmara Federal, eu tinha como uma missão, compromisso moral, do primeiro projeto de lei apresentar, era algo que pudesse barrar essa atuação por parte do Judiciário, principalmente do STF, sobre a obrigatoriedade desse uso de câmeras de monitoramento, de vídeo monitoramento da atividade policial. E aí apresentamos, já foi o nosso primeiro projeto de lei, o PL 606 de 2023, que tem por objetivo não proibir inicialmente, mas que pudesse trazer isonomia no uso desse equipamento que monitora a atuação policial. Entender que é quase uma demonização da atividade policial, da atividade de operador de segurança pública, porque outra atividade, outro serviço público não é monitorado, não cobra-se esse monitoramento como se cobra do policial o uso dessas câmeras de monitoramento. Então, desde o início já do mandato, tivemos a preocupação com a nossa equipe legislativa de preparar um projeto que fosse, que trouxesse realmente essa nossa intenção, e fizemos a apresentação desse projeto já lá no início do mandato de 2023. Deputado, boa noite. De acordo com a pesquisa do Instituto Monte Castelo, isso em 2022, houve um aumento no número de policiais da ativa assassinados no Brasil. A câmera não seria também uma ferramenta para proteger o policial durante essas ações? Nesse sentido, a gente traz em um dos artigos da lei a discricionariedade do operador. Se é para proteger, se o argumento é esse, porque o que protege, na verdade, é colete e arma de fogo, né? Porque bandido ele não vai... Uma câmera de monitoramento não vai proteger a atuação do criminoso. Ela pode limitar a atuação do policial. Ela pode restringir, colocar, trazer uma ação de despoliciamento em qualquer ambiente ali onde o policial esteja sendo monitorado, justamente para a fragilidade das legislações do nosso país. Mas não iria proibir, de repente, que um criminoso atirar de fuzil, de pistola, em um policial. O que protege o policial é uma legislação onde não seja, onde não queira, de fato, punir o criminoso, onde possa trazer um certo... a preocupação por parte do criminoso, ele entendendo que se ele agir, tiver uma conduta criminosa, o Estado vai agir com mão pesada contra ele. O que acontece no nosso país hoje é a ação inversa, né? Temos legislações, na verdade, que protegem o criminoso, é uma legislação garantista no sentido penal ao criminoso e acaba favorecendo a atuação do marginal. O que acontece, na verdade, com o uso dessas câmeras de monitoramento é como uma pesquisa que houve em 2022, no estado do Rio de Janeiro, pela Universidade de Stanford, onde ficou demonstrado o despoliciamento no uso a partir do momento que os policiais do Rio de Janeiro passaram a utilizar essas câmeras de monitoramento. Ou seja, os policiais ficaram desmotivados a atuar, seja para atender uma ocorrência policial, seja para realizar o patrulhamento, devido a esse monitoramento ali da atuação dele, o que, consequentemente, vai aumentar o número de ocorrências de crimes, melhor dizendo, seja roubo, seja furto, seja as ações delituosas. Inclusive, nesse estudo também ficou demonstrado que, ao policial utilizar essas câmeras de monitoramento, aumentava-se, na verdade, a intenção das pessoas ali que estavam esse estudo foi feito na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, por essa universidade, no ano de 2022. E ficou demonstrado que o policial ia atender uma ocorrência, que ele estava cortando essa câmera de monitoramento, incentivava, estimulava, motivava indivíduos ali que estavam ali por perto, serem hostis com a força policial, né? Muitas das vezes jogando saquinho de urina, jogando lixo nos policiais, jogando pedra nos policiais, porque entendia que aquele monitoramento, e aí é o estudo que diz isso, de repente esse monitoramento dava essa segurança ao indivíduo que agia dessa forma truculenta, violenta contra os policiais, de que o policial não iria revidar, tendo visto que ele estava sendo monitorado.
Deputado, o senhor falando em relação até mesmo de desmotivar, né, o próprio policial militar, o senhor com a experiência como policial militar também, gostaria que o senhor falasse um pouco por que desmotiva em relação a este trabalho. Claro que o respeito tem que ser mútuo, né, vindo das duas partes, o senhor citando esse exemplo também dos ataques da própria população, de quem está ali próximo, em algumas operações. Mas a câmera não poderia servir como uma ferramenta até mesmo para ajudar o próprio policial, porque se está gravando, também está mostrando o que está acontecendo naquele momento, podendo ser o quê? Ser uma junção de provas, né, para este momento, para este policial? Olha, se o argumento é proteger a atuação policial, então que haja discricionariedade. Inclusive, a deputada, colega de bancada também, Daniela Rainer, né, que é lá de Santa Catarina, ela também propôs um projeto de lei no mesmo sentido da discricionariedade, ou seja, o operador de segurança pública, o policial militar, civil, guarda municipal, ele iria optar, se é para fazer a segurança dele, que ele optar, tivesse o direito de escolha, se quer ou não utilizar esse equipamento de monitoramento da atividade. Então, como eu disse, é um argumento já batido, essa questão de que queria proteger o policial. Se serve para proteger, que conceda, ou melhor, se a intenção é essa, se o argumento é esse, que conceda a discricionariedade ao operador de segurança pública. Deixando claro que quando a gente fala aqui de que desmotiva o policial, é justamente por termos uma legislação frágil. Ou seja, mesmo muitas das vezes o policial ele atuando em legítima defesa de si mesmo ou do terceiro, a legislação ela atua de uma forma que ela deixa o policial numa situação difícil, de dificuldade, como eu já ouvi, inclusive, membros do Ministério Público, né, dizer que o policial só pode atirar depois que o bandido atira. Né? Eu queria ver se fosse essa promotora que veio com essa orientação absurda, se ela estando com arma de fogo ou com qualquer outro tipo de instrumento, porque lembrando que não é só a arma que serve para fazer a segurança, mas é uma faca, é um pedaço de pau, o que quer que seja, o ser humano tem um instinto natural de legítima defesa, de proteger a própria vida. É tanto que eu costumo dizer que a legítima defesa não é um direito, mas é um dever de qualquer cidadão, de qualquer homem, de qualquer ser humano, proteger a si mesmo. Então, se essa promotora estivesse sobre a mira de uma arma, ela iria esperar o bandido atirar nela para ela poder só depois efetuar um disparo. Então, é muito fácil você atuar de uma forma, ouvindo, de repente, com teorias na sala, no ar-condicionado, né? Um juiz, um promotor, ele leva meses para tomar uma decisão, para expedir algum tipo ter alguma atitude que vá trazer algum efeito ali. O policial tem frações de segundo para decidir sobre isso. Então, infelizmente, o que ocorre é essa demonização da atuação policial. Lembrando que violência não surge só de policial. Existe violência. Eu sou professor, né? Sou educador, já atuei na rede municipal de ensinar como professor, então tenho legitimidade para falar. Existe a violência de sala de aula, um professor ser violento com criança, com adolescente. Existe a violência de médico na sala de cirurgia, ou tratando, de repente, atendendo clinicamente o paciente. Existe a violência de um juiz de direito, como nós já vimos esses dias aí, o juiz sendo desrespeitoso, abusando da sua autoridade, inclusive para com a vítima da ocorrência ali, e não para com o réu, porque geralmente com réus eles tratam a pão de ló, dando a coberta para aquecer o cafezinho, né? Mas existe essa discriminação com a atuação policial. É como que a violência só existisse a violência policial. E aí a gente tem outros argumentos aqui a apresentar a vocês. Deputado, no seu projeto de lei você propõe também, você não é contra o monitoramento, você apenas quer que ele seja estendido a outros servidores. O senhor vê, então, efetividade nas câmeras? Não, eu não vejo efetividade. A ideia do projeto é justamente para gerar o debate, nós deixarmos claro, né, essa reflexão na nossa sociedade brasileira e os parlamentares ali no Congresso Nacional, de que por que só o policial tem suas ações monitoradas? Então, nós estendemos, cobramos, no caso, a isonomia para todos os servidores públicos, inclusive para os agentes políticos. Por que o deputado não utiliza essa câmera de monitoramento? Porque o senador da República não utiliza essa câmera de monitoramento constantemente na sua atuação parlamentar? E porque só o policial deve utilizar essa câmera de monitoramento? Só ele está sujeito a cometer crimes ou sofrer violência, já que o argumento é que é para proteger o policial? Então, diante de toda essa reflexão, como eu disse, eu falo, na condição de operador de segurança pública, com 19 anos, colocando os meus dois bens mais preciosos em risco, que é a vida e a liberdade. Qual a outra profissão, Renato, Rafaela,
que coloca a vida e a liberdade em risco para proteger um terceiro que você nem conhece. Você não sabe nem se aquele sujeito merece você colocar esses seus bens à disposição. Mas você coloca como já coloquei, inclusive sendo alvejado em ocorrência, levando o tiro de bandido para proteger o cidadão. E aí a resposta que eu dou do Estado, que deveria me proteger, é, na verdade, criar mecanismos que dificultam a atuação desse policial. Então, o meu compromisso com o Congresso Nacional é proteger, sobretudo, esses operadores de segurança pública, são verdadeiros heróis que trabalham diuturnamente, sacrificando, muitas vezes, a sua vida, deixa a sua família, a sua esposa, filhos em casa para proteger o cidadão de bem. E o que ele recebe de retorno do Estado, infelizmente, muitas vezes é essa discriminação. Então, nós temos, enquanto representante do povo brasileiro, 513 deputados, 81 senadores da República, eu entendo que deve ser um compromisso prioritário, que é buscar, de alguma forma, resolver esse problema dos operadores. Que eu digo que não é um problema do operador de segurança pública, mas é um problema de segurança pública e que vai trazer prejuízo para toda a sociedade. E eu vou mais longe, eu tenho certeza que qualquer tipo de plebiscito que ocorrer sobre o uso desse monitoramento, eu tenho certeza que o cidadão que me assiste, ele não iria ser favorável por gastar dinheiro público para monitorar aquele que tem o dever constitucional de proteger a sociedade. Hoje, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, o Estado muitas vezes está atrasando, não tem tornozeleira eletrônica para todos os criminosos que estão recebendo ser beneficiados da progressão de regime. Ou seja, o sujeito ele sai para um regime, tem a progressão de regime ali, e ele sai sem o uso da tornozeleira eletrônica, o filho sendo monitorado. Então, você, cidadão que nos assiste nessa noite, eu pergunto, você prefere que o recurso público, oriundo dos tributos e impostos que você paga, você prefere que esse recurso seja utilizado para monitorar os criminosos que já recebem essa benevolência por parte do Estado e ser da progressão de regime? Ou você prefere que esse seu recurso, o recurso proveniente de tributos, seja utilizado para comprar câmeras para monitorar justamente aqueles que estão ali dispostos a proteger você, cidadão de bem? Então, é mais ou menos o tipo de... É a minha posição sobre esse tema aí, que, infelizmente, tem gerado muito debate aí, com essas últimas ações aí, principalmente do Ministério Público Federal e dos membros ali do STF. Deputado, a gente tem alguns números aqui em São Paulo sobre a redução da letalidade policial dos batalhões que utilizaram e os que não utilizaram câmeras. Os que não aderiram, chegou a redução a 33%. Já os que aderiram à câmera, chegou a quase 77% na redução da letalidade policial nas operações. Como é que a gente pode explicar essa diferença? Olha, a explicação não sei. Agora eu gostaria muito mais que fosse debatido o último policial lá da rota de São Paulo que morreu e a câmera de monitoramento comprada pelo Estado só serviu para filmar a morte desse policial. Então, eu gostaria de tratar sobre isso. Tá certo? Infelizmente, como eu disse, há uma redução que se fala desses números de forma muito crua. Houve uma redução no número da letalidade policial. Mas eu gostaria de que esses números fossem tratados juntamente com o número do aumento dos crimes, de roubo, de furto, de latrocínio. Não está sendo tratado. O que pode estar acontecendo é que o uso dessas câmeras de monitoramento está havendo o que eu já citei aqui, o despoliciamento. Ou seja, o policial não está indo para o enfrentamento, está preferindo recuar e, consequentemente, onde o Estado não chega com mão forte, que seria através da polícia, que é o braço armado, o Estado ele tende a avançar. Várias comunidades aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, e outras cidades do Estado, ontem eu conversava com o prefeito aqui de uma cidade do interior do Estado, que o crime tem que tomar de conta, é o Estado paralelo. Na verdade, quem está filmando lá sempre é o vagabundo, é o criminoso. Está filmando, ele com pistola na mão, atirando para cima, dizendo que manda lá é a facção criminosa. Ou seja, o policial vai ter o receio de ir ali combater esse criminoso, porque ele sabe que está tendo as ações dele estão sendo filmadas, monitoradas, e diante de uma legislação frágil, ele não vai ter o respaldo do Estado para agir até no direito sagrado, como eu disse, a legítima defesa. Então, se ele está ali colocando em risco, sabendo que vai colocar em risco, de repente, a farda dele, o emprego dele, vai colocar em risco a liberdade dele, vai colocar em risco, inclusive, a vida dele, porque quando ele está sendo monitorado, ele vai ter mais receio de reagir. Então, se ele diz, se é para colocar tudo isso em risco, eu não trabalho com produção, então isso aí é mais preferível, usando a racionalidade, que não vá para o combate. Eu vou segurar aqui, não vou para o combate. Então, quem vai pagar com isso, a médio e longo prazo, é a sociedade. Tem menos letalidade. Vamos saber quem foi que morreu. Se quem estava morrendo, quem estava desses números da letalidade policial lá em São Paulo, quem era que estava morrendo na letalidade? Era cidadão de bem?
O que é que esse sujeito estava fazendo? Ele estava comprando flores? Ele estava vendendo o quê? Balinhas lá no metrô? Não. Muito provavelmente ele estava traficando, ele estava afrontando a polícia, ele estava combatendo contra a polícia. E o que ocorre é isso. Pode, de repente, trazer esse número bonito, reduzir a letalidade policial, mas, na verdade, atrelado a esse número que me traz como especialista em segurança pública, e não é especialista de ar-condicionado, é especialista na prática de 18 anos de atuação policial, combatendo o crime, patrulhando, caçando bandido, protegendo o cidadão de bem. O que me traz a preocupação, que atrelado a esse junto da redução da violência e da letalidade policial, está o aumento das ocorrências, dos crimes, sobretudo dos crimes contra o cidadão de bem, do latrocínio, do homicídio, dos roubos e furtos, e aí vários outros crimes que, infelizmente, esses criminosos, que são os verdadeiros opressores da sociedade, estão praticando. Deputado, quero agradecer a sua presença aqui, o convite aqui, aceitar o nosso convite para debater esse assunto, que é um assunto novo, está recentemente, 2020, implementado aí essas câmeras aqui no país. Mas muito obrigado e até uma próxima aqui na TV Aparecida. Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição da TV Aparecida para tratar sobre esse sistema de segurança pública, mas eu venho aqui com a experiência da atividade policial, de combater o crime, de combater e viver na prática, não é numa banca de universidade, mas é de conhecer a teoria, mas também conhecer a prática. Eu, na condição de pai de família, de cidadão, que quer uma segurança pública de qualidade, porque quando eu estou aqui nesse momento, tem vários outros policiais fazendo a minha segurança, a segurança dos cidadãos de bem. Então, nós precisamos, a sociedade precisa reconhecer a importância desses heróis da sociedade e lutarmos para que nós possamos ter lei lá no Congresso Nacional. Temos que ter brevidade de aprovações de lei, como é o caso agora da saída temporária, o fim da saída temporária, e não de mecanismos que bloqueiem, que algemem o operador de segurança pública, aquele que faz a segurança da sociedade. Agradeço mais uma vez, Renato, Rafaela, estamos à disposição da TV Aparecida. Aparecida Debate de volta agora para seguirmos, então, com o debate sobre a segurança pública e a atuação da Polícia Militar com o uso das câmeras nas fardas. Isso mesmo, Rafaela. E agora a gente conversa com a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bianca Lombardi, que é mestre e bacharel em Ciências Sociais pela Unifesp, com estudos sobre o policiamento de manifestações e as diretrizes da tropa de choque. Atualmente, ela se dedica a pesquisar as câmeras corporais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Está aqui com a gente. Bianca, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Aparecida Debate. Boa noite. Obrigada a vocês por terem me convidado para falar sobre esse assunto tão importante que são as câmeras corporais hoje, né? Ô Bianca, e qual a análise do programa em si com relação ao objetivo, à implementação e como ele está indo até agora? Então, esse programa ele começou em 2020, né, na verdade, na gestão Dória, numa tentativa do Dória de se aproximar da sociedade civil, e ele tem mostrado muitos resultados positivos até então, com a redução da letalidade policial, esse índice medido pela Fundação Getúlio Vargas através de uma pesquisa de alta confiabilidade, e não só isso também, mas ele tem desmistificado a ideia de que a produtividade policial vai cair com as câmeras corporais, já que o que a gente viu aqui em São Paulo, na verdade, foi um aumento no número de registros da polícia. Então, na verdade, as evidências mostram que o policial passou a registrar mais o que ele faz no dia a dia dele. Isso, como exemplo, é da violência doméstica, que aumentou 102%, mais ou menos. Então, isso ajuda muito na política pública também, que é elaborada visando esses números da violência doméstica, por exemplo. Bianca, boa noite para você, né? Obrigada por estar conosco neste bloco. A gente viu em blocos anteriores também alguns números em relação a este programa e até pegando o gancho do que você está falando agora. Então, houve de fato o fortalecimento e essa profissionalização do trabalho da corporação com este item, trazendo outros aspectos também, além dos dados que você trouxe agora da violência doméstica? Sim, houve, por exemplo, no caso, além da redução da letalidade policial, algo que ainda se precisa medir aqui em São Paulo é as queixas dos civis contra a polícia, porque isso é, por exemplo, uma coisa que já é amplamente medida nos Estados Unidos, e aqui a gente tem uma dificuldade devido a ser a ouvidoria de polícia quem recebe essas reclamações, e não diretamente a própria polícia. Então, precisaria ter uma investigação para saber se essas reclamações também tiveram um efeito da câmera corporal, porque esse é um efeito muito mais verificado, por exemplo, do que a própria letalidade, sabe?
Bianca, o projeto foi responsável pela redução entre 21 e 22 de quase 64%, por exemplo, da letalidade policial geral, sendo 33,3% da letalidade nos batalhões que não aderiram ao sistema e 76% da letalidade nos batalhões que passaram a utilizar as câmeras. É uma diferença em números realmente que é muito grande, né? Sim, sim. Isso também, a câmera, muitas vezes, igual aconteceu em São Paulo, ela é implantada por faseada, né? Não é todos os batalhões de uma vez que recebem. E você comentou esse dado de que caiu a letalidade até em batalhões que não receberam as câmeras, por exemplo, porque isso surte um efeito até para aqueles que não estão utilizando a câmera, dos policiais sentirem que eles também vão ser supervisionados, que em breve eles vão receber essas câmeras, então eles já começam a modificar o seu comportamento visando um aperfeiçoamento ao protocolo policial. Exato, até falando de outros estados, é claro que a gente está focando, né, com a senhora em relação ao estado de São Paulo, mas agora, para os próximos meses, a gente tem o estado do Paraná, que também vai implementar, né, inicialmente com 300 câmeras, o fortalecimento também, né, do trabalho ostensivo nas ruas. Apesar dos avanços, né, Bianca, dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, revelaram que jovens negros, pobres e residentes das periferias ainda são o maior alvo da letalidade policial. Então, como trazer também, né, o uso da câmera para poder confrontar com uma realidade ainda existente, né, no nosso país? Esse dado, na verdade, ele demonstra muito do que a gente tem trazido em relação às pesquisas, que a câmera ela é só mais uma ferramenta. Ela não vai resolver todo o problema da segurança pública, infelizmente. Então, depende também de toda uma cultura organizacional da polícia, de como que a polícia vai estar utilizando as câmeras e como que o policial aciona essa câmera. Então, claramente, esses índices eles vão continuar, né? Porque as câmeras, porque os policiais eles tendem a ter uma letalidade maior em zonas periféricas e com pessoas negras. Então, o que pode ser que aconteça é a redução também dessa letalidade nesses locais, mas isso tudo depende da boa utilização da câmera e de uma supervisão das imagens também. Sim, e também, é claro, a gente sabe que é tudo muito interligado, né? A gente está falando, é claro, neste programa sobre as câmeras em si, mas são políticas públicas que vão desde a própria base da educação, o acesso à saúde pública, a questão da desigualdade social. Não tem como a gente falar sobre a segurança e deixar de lado também essas outras questões, não é, Bianca? Com certeza, com certeza. E até pensar mesmo no treinamento dos policiais, levando para outro lado, né? Porque os policiais eles precisam desse treinamento mais próximo do dia a dia e também de conhecer esses índices e de tentar se desvencilhar desses índices, ou seja, se perguntar por que jovens negros periféricos são mais mortos pela polícia do que o jovem branco de classe média. Então, o que precisa ser modificado no policiamento de forma geral que resolva esse problema, né? Agora, Bianca, é tudo muito novo ainda, muito recente. Você mesmo falou 2020, né? Então nem completou, acabou de completar 3 anos, por exemplo. Mas há o benefício, por exemplo, é algo que já está sendo estudado, da formação de provas durante as operações das câmeras policiais? Esse é um dos objetivos do programa, né? Facilitar para o sistema judiciário a produção dessas provas, das evidências que auxiliem também no processo criminal, facilitando no sentido do policial não ser a única testemunha, o que às vezes acontece em muitos casos de violência policial. O policial ou o outro policial ser a única testemunha daquela situação. Hoje nós teremos as câmeras também, mas como eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, que depende também do uso que é feito dessas câmeras, porque as câmeras elas vão narrar uma história. Então, a forma como o policial mexe nessas câmeras, do jeito que ele lida com ela, também pode deixar entender coisas aos juízes que muitas vezes sem a câmera não ficaria tão claro. Então, é preciso ter um bom uso também dessa ferramenta, sabe? Então, Bianca, os policiais têm então um treinamento, né, um preparo bem antes para poder usar essas câmeras antes das operações? Sim, sim. O programa de câmera corporal em São Paulo e em muitos outros lugares, principalmente nos Estados Unidos,
ele é uma licitação com uma empresa, que aqui em São Paulo é a Axon. Então, a Axon ela já oferece, além do próprio equipamento, além do próprio software de gerenciamento, ela oferece também o treinamento para os policiais que vão utilizar as câmeras. E por que, Bianca, assim, tendo o treinamento, né, a gente vendo aí a efetividade, dados mostrando, né, a queda, a redução em alguns números, por que ainda tem tanta problematização, né, tanta politização também em cima deste tema, né, sendo algumas pessoas sendo contra, outras a favor, dividindo grupos também, né? Qual a sua análise a respeito disso? Dessa discussão toda de uma ferramenta que pode vir, né, a somar aos trabalhos, não é a única exclusiva, e sim uma ferramenta extra. Eu acredito que tem toda uma divergência, principalmente política, em relação ao uso, no sentido de ter policiais que não querem utilizar porque acreditam que é uma forma de vigiar a atividade deles, embora eles sejam funcionários públicos, então eles estão sob essa responsabilização, e os políticos, em contrapartida, compraram um pouco desse discurso, visando ter um apoio eleitoral dessa classe, no sentido de ser contra as câmeras. Mas como a gente frisou, é só mais uma ferramenta, sabe? E ela tem uma série de problemas que a gente está tentando, nesse momento, sobre essa gestão, tentando garantir, pelo menos, que essa ferramenta fique. Depois a gente modifique a forma como ela é utilizada, mas que primeiro ela fique, sabe? Justamente por ter toda essa narrativa que foi construída em torno das câmeras, de se elas eram realmente úteis ou não. Bianca, tramita na Câmara um projeto de lei sobre estender, né, a obrigatoriedade das câmeras para todos os servidores, civis ou militares. Né? O que você acha dessa medida, se aprovada? Claro que tem toda uma discussão ainda aí pela frente. Então, o que eu penso é que primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para o que a gente já tem, sabe? A gente conseguiu já cumprir com esse contrato, porque é um equipamento, uma ferramenta que tem um alto custo para o Estado, então a gente precisa trabalhar já com o que está agora nas nossas mãos, que é com a polícia, sabe? Porque por mais que a gente estenda para outros servidores públicos, isso não quer dizer necessariamente que ela vai ser bem utilizada. Então, pode ser muitas vezes só uma ferramenta que o Estado vai ter um custo para utilizar, mas serão um empilhamento de filmagens que não vai ter ninguém para olhar, porque às vezes isso é um problema até para a instituição policial, porque tem que ter um supervisor policial que vai gastar um tempo do seu horário de trabalho para supervisionar essas imagens. E precisa, por exemplo, de uma ferramenta de inteligência artificial que consiga fazer uma seleção de imagens, porque como que um supervisor vai dar conta de olhar mais de 8 horas de trabalho de um policial, imagina de vários, de centenas. Então, é preciso, primeiro, reavaliar e aprimorar o que a gente tem na segurança pública já, sabe? Até mesmo nesse gancho, eu queria que a senhora falasse sobre as perspectivas. É claro que pensar, né, pés no chão, no que está sendo discutido hoje, no que tem, mas no que pode chegar também. Você falava sobre a inteligência artificial, que já vem auxiliando tantos setores, né, desde a educação, a própria saúde, né, automobilismo, enfim, na segurança não poderia ser diferente. Mas como que as discussões elas vêm sendo afinadas também, desde poder público, né, com as forças também de segurança, para chegar talvez num consenso e, é claro, levar mais segurança tanto para o agente, né, para o próprio policial, quanto para a sociedade como um todo. Eu diria principalmente que nesse quesito da inteligência artificial, ela pode ser muito útil nesse sentido de selecionar imagens, mas ela precisa ter uma limitação também. Porque o que acontece, o que tem se falado, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é um local que já tem uma experiência mais ampla de câmeras corporais, por exemplo, de reconhecimento facial, ou seja, você roda toda a filmagem e coloca uma ferramenta de reconhecimento facial junto. Isso traz um problema gigantesco na área de segurança pública, então é preciso também que, mais do que aprimorar o que a gente já tem, mas é também limitar como que é feito. A gente, atualmente, o Núcleo de Estudos da Violência, junto com outros órgãos do terceiro setor, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
e o Sou da Paz, estamos buscando justamente essa transferência das imagens para o Ministério Público, porque é um pouco problemático as imagens estarem na mão da própria corporação, que pode editar, que pode acontecer vários problemas que a gente está vendo sair na mídia, e que se fossem de um órgão externo à Polícia Militar, como o Ministério Público, esses problemas talvez não ocorreriam. Então, isso seria uma forma de transformar a câmera corporal de uma forma mais eficiente para a sociedade. Então, são várias diretrizes que ainda precisam ser fechadas. Um exemplo muito claro, que é muito urgente, é da privacidade do cidadão e da privacidade do policial, que é, inclusive, uma das coisas que os policiais têm a questionar no programa. É mais do que urgente que se faça uma diretriz ou uma lei que defenda os direitos individuais, em contrapartida, equilibre também a transparência dessas ações policiais. Ou seja, em que medida que as câmeras podem garantir o direito à privacidade, mas também serem utilizadas quando ocorre algum caso de violência policial. Bianca, muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui, um assunto novo e por isso mesmo que precisa ser muito debatido com a nossa sociedade e todas as autoridades aqui do nosso país. Obrigado mais uma vez, uma boa noite e até uma próxima aqui na TV Aparecida. Boa noite, muito obrigado. O Núcleo de Estudos da Violência agradece bastante e é muito importante a gente debater sobre isso. E se vocês tiverem mais dúvidas, entre no nosso site, que lá a gente sempre divulga todos os resultados de pesquisa. Tá certo, Bianca, muito obrigada, né? É um assunto não para apenas hoje, mas o ano todo, né? Para a gente estar discutindo e debatendo. E aperfeiçoando também, né? Exatamente. Sempre. Obrigada, boa noite para você. Obrigado, boa noite. Bianca. Bom, lembrando que você aí de casa pode rever as entrevistas de hoje e programas anteriores no nosso canal no YouTube. Já no Instagram, você acompanha a programação e os bastidores do nosso jornalismo, além de poder enviar também a sua sugestão de tema ou opinar sobre os nossos programas. Eu agradeço então a companhia de vocês, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau.